Graça e paz, querido, nosso muito boa noite para vocês. Iniciando mais um Ouvir e Crer no seu lar. Quero agradecer aí a você nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente aí, né? Que Deus venha operar milagres na sua vida. E mais um Ouvir e Crer no seu lar. Quero convidar você a fazer parte deste nosso ministério, né? Esperar você entrar aí na nossa live. É muito importante você estar juntamente comigo nesta noite, né? Ouvir e crer, graça derramada. Estamos aí mais uma vez, né? E falar um pouquinho da palavra de Deus com você, né? Meditar naquilo que Deus tem para nossas vidas é muito importante. É uma noite memorável, né? Hoje, quinta-feira. Quero agradecer a você que está juntamente comigo, agradecer ao apóstolo Heber Rodrigues, a bispa Yula, né? Os irmãos ali de Goiânia. Né? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? E nós aqui em Rolândia estamos aí gatinhando aí, né, nos primeiros passos, né, muita solidez, muito cuidado e procurando transmitir a verdadeira e autêntica palavra de Deus, né? E nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito e a bênção de Deus no capítulo 11 de Gênesis, né? A partir do versículo 25 a 32, algo interessante acontece. Terá o pai de Abraão, ele sai para ir para Canaã, mas ele para em Harã. E aí no capítulo 12, Deus tem que chamar especificamente Abraão, né? Para quê? Porque a sua família tinha se acomodado e não tinha prosseguido o propósito de Deus. Então nossa vida, ela se baseia em bênção e em propósito. É por isso que o ouvir e crer, ele traz para você essa autenticidade da palavra de Deus. Para que você mergulhe nas orações de língua, para que você mergulhe na palavra, para que você se encharque da oração em línguas, né? Então, tinham se acomodado. E muitas vezes, querido, nós nos acomodamos. Tá bom. Estou fazendo para comer, tá bom demais. Não é assim? Ah, eu fazendo para pagar minhas contas, o resto. Mas e o propósito de Deus? O que Deus tem colocado como propósito, como diretrizes para a minha vida? O que Deus tem colocado para mim? É uma pergunta com um monte de interrogações. Então Deus tem que chamar agora especificamente Abraão, porque a sua família tinha acomodado, não tinha prosseguido o propósito de Deus. Deus chama Terá, ele para em Harã, as coisas ficam boas. Querido, nós temos que tomar cuidado quando tudo parece tranquilo. É algo específico na nossa vida. É por isso que nós queremos levar para você o pleno conhecimento da palavra, o pleno conhecimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. É nesta noite, querido, é noite de propósito, né? Porque quando eles chegarem em Harã, ele se deslumbrou com as bênçãos e ele perdeu a direção do propósito. Veja bem que quando Terá chegou em Harã, ele se deslumbrou com as bênçãos, mas ele se esqueceu do propósito. Querido, o maior problema meu hoje é se esquecer do propósito de Deus. Sabia? Que o maior problema hoje nosso é se deslumbrar com as bênçãos e se esquecer do propósito de Deus. Você está me entendendo?
Talvez você está se deslumbrando, talvez coisas estão acontecendo, mas e o propósito? Tá no propósito? É isso que Deus quer para você? É isso que Deus quer para mim? Será que é isso que Deus quer para a vida do pastor Antônio, do pastor Eduardo? Então ele se deslumbrou com as bênçãos e ele perdeu a direção do propósito. A família de Terá, parada em Harã, encantada pelas bênçãos, mas sem avançar no propósito de Deus. A família de Terá, ela parou em Harã, se encantou com as bênçãos. Veja bem, cuidado com as bênçãos. Muitas vezes as bênçãos, ela nos atrasa no propósito. É? Muitas vezes as bênçãos nos atrasam nos propósitos. Repite comigo. Muitas vezes as bênçãos nos atrasam nos propósitos. É? Nos atrasa nos propósitos. A família de Terá, parada em Harã, encantada pelas bênçãos, mas sem avançar no propósito de Deus, é como se as bênçãos que deveriam impulsionar o propósito virou uma armadilha que os parou. Então veja bem que as bênçãos, muitas vezes, elas nos tornam uma armadilha para tentar parar o propósito de Deus. Muitas vezes as bênçãos, elas nos criam armadilha. Nós nos acomodamos. Né? Por isso que Jesus, ele trata com seus discípulos de uma forma diferente. Jesus, ele nunca tratou com seus discípulos igual ele pregava para a multidão. Totalmente diferente. Com os discípulos, ele tinha uma conversa mais tete a tete. Com os discípulos, ele tinha uma conversa mais dura. Com os discípulos, ele tratava de homem para homem. Com os discípulos, ele não dava moleza. Portanto, lá em Mateus 6,25, Jesus ele dá uma chacoalhada nos 11, nos 12. Peraí, por que você está andando ansioso, preocupado com o que haver de comer, beber e vestir? Para aí, camarada, não é assim não. E na nossa vida, muitas vezes, as bênçãos que deveriam impulsionar por propósito, ela nos traz o que? Uma armadilha para nós. Que os parou. Tava bom. Tá tudo tranquilo, eu recebo meu pagamento dia 5, tô feliz, aí eu pago minhas contas. Mas será que é esse o propósito de Deus na minha vida? Será que é esse o propósito que Deus tem na vida do pastor Eduardo? Do Ouvir e Crer em Rolândia? Na vida do apóstolo Heber? Na vida da bispa Iula? Na vida da missionária Vera? Do Lucas? Será que é isso? Você já parou para pensar e para perguntar para Deus, é esse o propósito que o Senhor quer para a minha vida? Ou é o que as pessoas em redor de você estão querendo? O que os seus filhos querem, o que talvez as pessoas querem, mas e o que Deus quer com você? Qual é a palavra que pesa mais? O que as pessoas querem que você faça ou o que Deus quer que você faça? Essa parada em Harã mostra como é fácil a gente se acomodar quando o conforto bate à nossa porta. É verdade. Nós acomodamos, tá bom. Tá bom demais, vixe, a mentalidade do religioso. Você indo só no domingo na igreja, tá bom demais. Você cultuando só uma vez por semana, tá bom demais. Esse negócio pra que de ir na igreja? Pra que de ter relacionamento com Deus? Mas e o propósito? Então, essa parada em Harã mostra como é fácil a gente se acomodar
quando o conforto bate à porta, esquecendo a jornada do propósito. Esquecendo a jornada do propósito. Existe coragem para seguir além do que se vê. Então veja bem que o conforto, as bênçãos, muitas vezes ela nos tira do propósito. Harã parece um lugar como um lugar de descanso, mas também é uma armadilha espiritual. Então veja bem, Harã parece até como um descanso, um lugar de descanso. Ah, agora você já está de idade, né? Tese, né? Para quê? Mas e o propósito? Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Um propósito religioso? Né? Uma mistura de medo do desconhecido, laços familiares e o brilho da bênção que ela não queria deixar e que ele não queria deixar de escapar. Então veja bem que Harã parece como um lugar de descanso, tranquilo, paz, né? Mas também de armadilha espiritual. Terá parou ali, talvez, porque o caminho ficou confortável demais. Uma mistura de medo do desconhecido, laços familiares e o brilho da bênção que ele não queria deixar escapar. Então, Harã não queria deixar escapar essa bênção. Harã não era o destino final, mas virou um porto seguro que congelou o propósito. Essa parada revela como até o chamado de Deus pode ser sufocado pelo apego ao conforto e à segurança aparente. Então veja bem que esta parada revela que é como até o chamado de Deus pode ser sufocado. Rapaz, esse texto é muito profundo. Esse texto ele é muito rico. Porque nós nos acomodamos muito fácil. Nós nos acomodamos muito fácil. Será que as bênçãos, será que esse conforto, será que essa situação não está parando alguma coisa na nossa vida? A bênção, quando vista só como conquista ou conforto, pode virar corrente que prende a alma. Em Harã, a família de Tera se deixou seduzir pelo já conquistado. A terra, segurança, talvez até o status. Ele virou um véu que o cegou para o chamado maior. Então veja bem que muitas vezes as bênçãos elas nos cegam para um chamado maior. A bênção deveria ser o combustível do propósito. Então a bênção ela precisa ser o combustível do propósito. Mas virou muleta para a indagação. É um lembrete duro. A bênção que Deus dá não é o ponto de chegada, mas a partida. Então, a bênção que Deus dá não é o ponto de chegada, mas é a partida. Então, nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que a oração em língua, meditação na palavra, jejum, consagração, ela nos traz o entendimento e ela nos traz uma revelação daquilo que Deus tem para a minha vida. Ela traz algo para a minha vida. Né? Ela é o ponto, ela não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. Então veja bem que Deus ele precisa agora tirar Abraão de Ur dos Caldeus para cumprir o propósito que ele tinha na vida de Terá. Interessante, né? É como aquele irmão que recebe uma promoção no trabalho, um aumento bom, e para ir acomodado, achando que chegou no topo da vida. A bênção do salário maior virá desculpa para não buscar o crescimento, não se desafiar mais aí no propósito que Deus tinha para servir, crescer, impactar e fica esquecido. Então veja bem que Deus muitas vezes, querido, a bênção vem
E a gente gruda que nem chiclete. A gente gruda que nem chiclete. Por quê? Porque a gente não quer sair do conforto, né? A gente não quer sair do conforto. De jeito nenhum. Oxe, agora eu tenho uma casa boa, tenho um carro, tenho um emprego, estou servindo a Deus. Tá bom demais. Mas esquecemos do propósito de Deus, querido. Eu faço uma pergunta, pastor Eduardo. Veja bem, 2010, nós saímos para o campo de missões. No momento de um estalo. Surgiu uma porta. Essa porta eu abracei. Naquela ocasião, nós não tínhamos uma casa como eu tenho hoje, né? Graças a Deus, uma casa muito boa, né? Hoje a minha casa, para você ter uma ideia, vale quase 350 mil. Naquela época eu morava em um cômodo, entrei em uma casinha edícula, um barraquinho, e a gente saiu. Hoje eu tenho dificuldade com a minha esposa para sair do campo de missões, porque ela não quer mais sair de Rolândia. Você está entendendo? Porque a coisa tá boa agora, perto das filhas. Mas nós já estamos idosos. Não estou idoso. Então eu preciso, muitas das vezes, é como aquele irmão que recebe promoção no trabalho, um momento bom, para ir acomodado, achando que chegou no topo da vida. Cheguei no topo agora, A bênção do salário maior vira desculpa para não buscar o crescimento. Não se desafiar mais aí ao propósito que Deus tinha para servir. Crescer, impactar, fica esquecido. A bênção vira cilada, porque ele confunde a conquista com o destino final. Então, ele confunde a conquista com o destino final. Então Deus ele tem um propósito na nossa vida. Deus ele tem um propósito na sua vida. Você não está nesse mundo somente por estar. Você está nesse mundo com um propósito. E esse propósito, querida, a bênção não pode tirar o seu propósito. A bênção vira cilada porque confunde conquista com destino final. No capítulo 12 de Gênesis, vimos como Deus foi enfático na chamada com Abraão. E nesse ponto, Abraão estava continuando aquilo que Terá deixou de fazer. Então veja bem que Abraão estava dando continuidade naquilo que Terá deixou de fazer. Querido, nós precisamos dar continuidade no nosso chamado. Eu não posso parar. Eu não posso dizer assim, tá bom demais. Não, tá ótimo. Não, querido, eu preciso mais. Deus ele teve um chamado na minha vida. E eu não posso parar esse chamado. Doa para quem doer. Muitas vezes eu vou ter que confrontar a família. Você acha que foi fácil para Abraão? Não foi, ele confrontou o pai não queria que ele saia de Harã. Mas tá bom aqui, meu filho, para quê? Não, você pode servir a Deus aqui mesmo. Mas Deus tinha um chamado e Deus foi específico com Abraão, querido. Deus não disse para Abraão, olha, Abraão, você vai pensar. Ô, Abraão, olha, eu vou te dar aí 10 dias para você pensar. E você me dá, não, Abraão, Deus disse para Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ponto final. Deus não disse para Abraão, olha, Abraão, você vai sair, mas olha, eu vou cuidar de você, as coisas. Não, ó, Abraão, pensa, conversa com Sara primeiro, vê se Sara vai concordar. Não, Deus foi específico. Querido, muitas vezes Deus na nossa vida ele é específico comigo. Ele não vai ser específico com a minha esposa, com meus filhos, não, ele vai ser comigo. Eu sou o sacerdote da casa, eu sou o sacerdote do lar. Deus não falou com Sara, Deus falou com Abraão.
E Deus não disse para Abraão, Abraão, vai lá ver com Sara se ela concorda. Se Sara concorda. Não. Deus disse, sai da sua terra. Ei, rarabassuriande, rebalabalabacai, recalabassuriande, rebachou, mas sai lavande com, yande faz, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos teus pais, lecanta, labassuriande, rebaixo, curumandai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vai ser uma bênção. Você vai ser pai de uma grande nação. Todas as famílias serão benditas sobre você, Abraão. Abraão estava continuando aquilo que Terá deixou de fazer. Deus chama Abraão com voz firme, dizendo, sai da tua terra. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, sai da tua terra. Sai da tua terra, da parentela, da tua parentela, da casa do teu pai. É como um puxão de orelha divino para não ficar parado onde Terá parou. Deus estava dando um puxão de orelha em Abraão. Olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, não fique parado na terra que teu pai parou, porque a bênção era para o teu pai, mas ele parou por causa que a bênção criou uma armadilha. E quantas armadilhas as bênçãos têm criado para nós? Quantas armadilhas as bênçãos têm criado? Esta noite é noite de você rever o teu chamado. Remanastorque barrasoromandai. Abraão é convocado a retornar ao propósito da família. Abraão é convocado a retornar ao propósito e nós somos convocados por ele, pelo Mestre, a voltar ao propósito que a família largou em Harã. Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Remanás. Qual é o propósito, querido? Qual é o propósito que Deus tem na minha vida? Ah, pastor, mas tá bom demais. Eu tô trabalhando, eu tô registrado agora. Né? O que o diabo coloca na mente das pessoas. O diabo é esperto, rapaz. Pensando que o diabo brinca. Olha, se você ficar empregado, registrado, vai ser fácil para você aposentar. Eu quero fazer uma pergunta na Bíblia para você e me responda. Na Bíblia tem aposentado? Na Bíblia Sagrada tem alguém aposentado? Se tiver, eu vou concordar com você. Tem alguém aposentado? Deus não está atrás de aposentado, Deus está atrás de propósito. Deus está atrás de propósito. Você está entendendo? Deus está atrás de propósito. Deus está atrás de propósito. Né? Deus está atrás de propósito. Deus está atrás de propósito. Deus ele está atrás de propósito na nossa vida. Deus está atrás de propósito na nossa vida. Então Deus ele está atrás de propósito na minha vida. Deus ele quer propósito. Deus ele é um Deus de propósito na nossa vida. Ele é um Deus grande, né? Um Deus grande. Então Deus ele é um Deus que é muito grande, né, para nós. Então agora Abraão é convocado a retornar ao propósito da família que largou em Harã. A jornada para Canaã é a terra prometida. Deus quer mostrar que as bênçãos sem propósito é ilusão. Bênção sem propósito é ilusão, querido. Ah, mas eu sou abençoado. Não, bênção. É por isso chama Abraão para sair do lugar confortável, né? Deus tira Abraão de um lugar confortável, né? Para seguir o propósito verdadeiro. Deus não pede que a gente calcule custo. Deus não quer que você calcule, mas eu vou ter dinheiro. Eu vou ter isso. Não. Só que a gente obedeça. Só quer que a gente obedeça. Então Deus ele não quer que você calcule
custo, né? Não, Deus não quer que você calcule custo. Deus só quer que você obedeça, né? Abraão não ficou calculando risco, conforto. Ele simplesmente partiu na fé, deixando tudo para trás, terra, família, segurança, porque o chamado era maior do que qualquer conforto. Então veja bem que ele partiu na fé, deixando o quê? Tudo para trás. Tudo, né? Deixando terra, família, segurança, porque o chamado era maior do que qualquer conforto. Esta saída é um salto no escuro e um grito da sua alma para romper com indagação a bênção, né? A bênção que aprisiona só se desfaz quando a gente aceita esse salto sem olhar para trás. O propósito da bênção, né? O propósito e bênção são como dois riscos que precisam correr juntos, né? Que precisam correr juntos. Um não pode se perder do outro. E quando a bênção vira muleta, o propósito murcha. E quando o propósito é firme, a bênção se multiplica e avança. Tá vendo, meu irmão? A bênção se multiplica e avança. Isso é muito importante na nossa vida. É muito importante na minha vida, né? Que Deus possa abençoar eu e você nesta noite. Que nós possamos, nesta noite, buscar o propósito de Deus. Buscar o propósito, né? Não deixar... É um convite para nunca deixar o conforto, roubar a visão do chamado de Deus colocou no coração. A bênção deve ser o vento que empurra a vela e não a âncora que prende o barco. Querido, esta é uma palavra profética para mim e para você. É uma palavra profética. Então, que nesta noite, querido, nós possamos ver qual é o propósito de Deus na nossa vida. Qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Que Deus venha abençoar você nesta noite. Que Deus venha trazer para você o refrigério, a paz, e que você venha entender o propósito de Deus na sua vida. Amém, querido? Vamos para o momento da oferta. Eu quero convidar você a ofertar no reino de Deus, a nos ajudar a ouvir e crer aqui em Rolândia, o pastor Eduardo, né? Abençoando aquele que traz um alimento espiritual para você. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 9:6, diz que o que semeia pouco, pouco também colherá. Mas o que semeia com abundância, abundantemente colherá. Querido, você pode ofertar. A chave do Pix é o nosso e-mail, é o nosso celular, 43 98848 7976. Querido, que Deus abençoe. Tenha uma ótima noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E amanhã, às 20h30, eu estarei aqui com mais uma palavra da parte do Senhor. Que Deus abençoe, graça e paz.